Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar sobre terremoto no Brasil hoje. Existe terremoto no Brasil? A gente popularmente fala que o Brasil é muito abençoado, é um país que não acontecem terremotos, que não acontecem muitas catástrofes. Isso não é verdade. Então, trago aqui esse vídeo para vocês para desmistificar essas coisas. Gente, ocorre terremoto no Brasil? Sim, na verdade ocorreram vários. Só que não são terremotos com o grau lá de magnitude tão elevado, como acontece em outros países, ao ponto de chamar a atenção de jornais internacionais. Então é por isso que a gente não escuta na mídia internacional tanta referência a terremoto no Brasil. Nem a mídia nacional fala muito sobre isso. O Brasil está localizado no centro ou no interior da placa tectônica sul-americana, que é uma das maiores placas tectônicas do planeta. E a maior parte dos terremotos ocorre em regiões próximas às bordas das placas, onde essas forças são mais intensas. É por isso que a gente não sofre tanto no Brasil com os abalos sísmicos, mas eles ocorreram muitas vezes, inclusive tem registros recentes e no passado também. As placas tectônicas, gente, são grandes blocos de crosta terrestre, elas se movem constantemente e se chocam umas com as outras. Isso gera tensão na superfície da Terra, né? E isso, por sua vez, resulta em terremoto. No caso do Brasil, a placa tectônica sul-americana, ela se move um pouco mais lentamente em relação a outras placas ao redor do mundo, né? E aí a atividade sísmica no país é muito menos frequente, de menor intensidade. Inclusive, quando eu estudava, gente, para vestibular, essas coisas, me lembro de uma questão do vestibular dizendo que não há montanha, não havia montanha no Brasil, exatamente por o Brasil não estar numa área de tanta intensidade ali. Na verdade, quando eu estudei isso, eu me lembro eu tenho na minha memória, assim, registros de que o Brasil estava fora dessa área de movimentação tectônica, e na verdade não está. Nos últimos anos ocorreram alguns terremotos no Brasil, e um deles de magnitude, o pessoal fala que baixa, né? Mas é porque não causou tantos estragos, né? Mas se vocês compararem o último terremoto, por exemplo, que aconteceu na Turquia, magnitude 7,8. E, e ele destruiu muita coisa por ali. E aconteceram no Brasil alguns terremotos de escala 6 ponto alguma coisa. Em 2021, um terremoto de magnitude 4,7 foi registrado lá em Acaraú, no Ceará. E o tremor ele foi sentido em várias cidades da região e causou rachaduras em algumas construções. Depois, em 2020, um terremoto de magnitude 4,6 atingiu a cidade de Itacarambi, em Minas Gerais. Olha só, gente, o tremor ele foi sentido em várias cidades da região e causou danos em algumas construções, né, em Minas bem distante ali do Nordeste. 2019, um terremoto de magnitude 6,8. Gente, se esse terremoto de magnitude 7,8 foi tão severo na Turquia, enfim, eu fico pensando. Só que esse ele atingiu o Peru, né? E aí não foi, não chegou a atingir literalmente o Brasil, mas como ocorreu próximo à fronteira com o Brasil, né? Por exemplo, Rio Branco, né? Ele foi sentido em Rio Branco, mas eu não encontrei tantos registros, mas eu não encontrei registro de destruição no Brasil. Um outro terremoto de magnitude 3,9 lá no Caruaru, em Pernambuco. E o tremor ele foi sentido em várias regiões, mas não causou muitos danos. Em 1721 ocorreu um outro terremoto em Minas Gerais. Ele foi descrito pelos colonizadores portugueses como um terremoto de grande intensidade.
1811, um terremoto de magnitude entre 6,5 e 7,0 atingiu a região de Alagoas e Pernambuco. Então, ó, o pessoal do Nordeste aí tem que ficar um pouco atento, porque as maiores ocorrências e registros vêm dali. 1811, um terremoto de magnitude de 6,5 e 7,0 atingiu a região de Alagoas e Pernambuco e causou danos significativos em algumas cidades da região. Se vocês procurarem, vão encontrar alguns registros. Em 1846, ocorreu um terremoto de magnitude 6,1 em João Pessoa, na Paraíba, e foi sentido em algumas cidades próximas também. Em 1955, um outro registro de terremoto de magnitude 5,5 na região de Barra das Garças, na região de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Olha, o Brasil praticamente inteiro, gente, norte até, enfim, causando danos em algumas construções. Então, cuidado quando você diz por aí que não há terremoto no Brasil, gente. Né? Inclusive, estrangeiros já me perguntaram e eu disse que não havia. Eu reproduzi aquele discurso de que, lembra do Nostradamus, lá da profecia, de um lugar maravilhoso na América do Sul, sem violência? Não, tô brincando, gente, não falou isso. Mas aquela profecia de um lugar, né, seguro, e Brasília foi construída em cima disso, dessa história e tal. Mas isso não é verdade desse jeito. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente diz, gente. Um grande abraço para vocês e principalmente com as coisas que estão no inconsciente coletivo, porque isso acontece de maneira distorcida, esses conhecimentos. A gente não pode confiar no conhecimento falado. Ele é muito falho. A gente tem que procurar fonte aí,